Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre jogadores campeões da Copa do Mundo e da Champions na mesma temporada. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. O lendário goleiro Sepp Maier é o primeiro dos 7 jogadores do Bayern que venceram a Copa dos Campeões e o Mundial em 1974. Maier foi titular dos bávaros nas 2 partidas decisivas contra o Atlético de Madrid. Já na Copa do Mundo, a participação do goleiro foi fundamental. Maier teve uma atuação histórica na final contra os holandeses e a partir daquele momento passou a ser visto como referência mundial na sua posição. Obviamente, o grande defensor Franz Beckenbauer também foi peça-chave na conquista continental do Bayern em 74. Essa já era a sua 11ª temporada como jogador profissional dos alemães. Beckenbauer também foi o capitão da Alemanha Ocidental na final da Copa de 74. Por conta de suas atuações, o craque foi eleito o 2º melhor jogador do mundo naquele ano, ficando atrás apenas de Johan Cruyff. O Bayern de Munique foi a única equipe que Schwarzenbeck defendeu na carreira. Apesar de ser um defensor, ele marcou um dos gols mais importantes da história do clube. Foi justamente na primeira partida da final da Liga dos Campeões de 74 contra o Atlético de Madrid, aos 120 minutos da prorrogação. Esse gol acabou forçando o segundo jogo da decisão e o Bayern foi campeão após golear os espanhóis por 4-0. Schwarzenbeck também fez dupla de zaga com Beckenbauer na Copa de 74. Ele atuou como titular nas 7 partidas da campanha da Alemanha Ocidental. Outro nome marcante do futebol alemão nos anos 70 foi o defensor Paul Breitner. Desde muito jovem, ele ganhou espaço entre os titulares do Bayern de Munique e foi um dos campeões europeus em 74. Pela seleção da Alemanha Ocidental, o caminho não foi diferente. Breitner foi o lateral esquerdo do país e acabou marcando um dos gols na final contra os holandeses. Durante toda a década de 70, o ponta Uli Hoeneß defendeu o Bayern de Munique. Ele participou dos 3 títulos continentais da equipe e marcou 2 vezes na final contra o Atlético de Madrid. Na Copa de 74, Hoeneß atuou mais centralizado e ajudou os alemães no bicampeonato mundial. Depois que se aposentou, ele virou presidente do Bayern de Munique em 2 oportunidades. Gerd Müller é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol. Com mais de 500 gols com a camisa do Bayern, o lendário jogador conquistou todos os títulos coletivos e individuais possíveis na época em que atuava. Depois de marcar 2 vezes contra o Atlético de Madrid na final europeia, Müller também não passou em branco na final da Copa do Mundo. Ele marcou o gol da virada contra os holandeses ainda no primeiro tempo. Vale destacar que Müller obteve por muito tempo o recorde de gols em mundiais, até ser superado por Ronaldo em 2006. O 7º e último campeão de 74 é o meia Jupp Kappelmann. Ele marcou presença como titular dos bávaros na vitoriosa campanha da Copa dos Campeões e por isso foi convocado para a Copa do Mundo logo na sequência. Diferentemente dos seus 6 companheiros, Kappelmann não foi titular em nenhuma das 7 partidas daquele Mundial. O jogador teria mais oportunidades somente depois da Copa em um jogo de eliminatórias para a Euro de 76. Somente 24 anos mais tarde, em 98, um francês conseguiu repetir essa mesma façanha. O meia Christian Karembé atuava na época pelo Real Madrid e ajudou a equipe a vencer a Champions após mais de 3 décadas de jejum. Na Copa do Mundo de 98, Karembé começou no banco da seleção francesa, mas foi ganhando espaço ao longo do torneio. No mata-mata, ele virou titular pelo lado direito do meio-campo. Na decisão contra o Brasil, Karembé fez uma boa partida e foi substituído após receber um cartão amarelo no segundo tempo.
Em 2002, também pelo Real Madrid, foi a vez de Roberto Carlos sentir o gostinho de vencer a Champions e a Copa na mesma temporada. Na final europeia contra o Bayer Leverkusen, o brasileiro fez o cruzamento para o gol antológico de Zinedine Zidane. Depois do frustrante vice-campeonato mundial para os franceses em 98, Roberto Carlos teve outra oportunidade de vencer a Copa 4 anos mais tarde. O lateral fez um torneio impecável e foi muito importante na decisão contra os alemães, vencida pelo Brasil com os 2 gols de Ronaldo. Outro representante do Real Madrid na nossa lista é o volante Sami Khedira. Na temporada 2013 e 2014, ele somou apenas 18 jogos em todas as competições, mas acabou sendo titular na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, vencida pelos merengues pelo placar de 4-1. Semanas depois, o volante esteve presente na Copa do Mundo realizada no Brasil. Apesar de não ter participado de nenhum minuto da grande final, Khedira marcou um gol no fatídico 7-1 sobre a seleção brasileira. O campeão da Champions em 2018 foi novamente o Real Madrid. Com um elenco estrelado de jogadores de grandes seleções, era fácil imaginar que ao menos um deles venceria a Copa do Mundo na Rússia. Isso acabou acontecendo com o zagueiro francês Raphaël Varane. Varane foi titular absoluto na defesa da França no Mundial. Depois de conquistar o título, ele entrou para a seleta lista dos 11 jogadores campeões das 2 maiores competições de futebol no mesmo ano. Atualmente, Varane está com 30 anos de idade. O Manchester City venceu a Liga dos Campeões pela primeira vez na história em 2023. Apesar de ter sido reserva de Haaland na maior parte da temporada, é inegável que o atacante argentino Julián Álvares teve um papel importantíssimo dentro da equipe. O Mundial de 2022 foi disputado em novembro, no meio da atual temporada. Álvares também começou entre os reservas da Argentina, mas acabou ganhando espaço no mata-mata devido aos seus gols e também à fase ruim do seu companheiro Lautaro Martínez. A Argentina acabou conquistando o Mundial após uma épica partida contra os franceses. Se você gosta de acompanhar os campeões de grandes competições, não deixe de assistir aos outros vídeos do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!